Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? É o professor Wesley aqui com mais uma aula, mais uma videoaula. Agora com o PET 3, né? Esse programa de estudo ou plano de estudo tutorado, né? 3, módulo 3. Aqui nós vamos estudar basicamente os reinos dos seres vivos, dois em específico, que é o reino Monera, o reino mais primitivo dos seres vivos, e o reino Fungi. Então, as 3 primeiras semanas do módulo 3, nós vamos estudar sobre as bactérias, características, reprodução, doenças. E a última semana, semana 4, a gente começa o estudo dos fungos, também algumas características específicas e comportamento dos fungos, ok? Então acompanha comigo aí, eu vou fazer um breve comentário da matéria e depois corrigir as atividades aí com vocês desta primeira semana nesse vídeo, ok? Então acompanha comigo na tela aí. A gente começa o estudo aqui a respeito das bactérias, né? São os chamados seres procariontes, são os seres mais primitivos aí do planeta. Vamos lembrar que os seres vivos eles são classificados em 5 grandes reinos. O primeiro deles, né? Reino Monera, que é onde estão classificadas as bactérias. Segundo, reino protista ou protoctista, onde estão os protozoários e algas. O terceiro, reino fungi, que abriga especificamente os fungos. Quarto e quinto, o reino vegetal ou reino plantae e o reino dos animais, reino animalia. Dentre todos os reinos, o Monera, o reino das bactérias, é o mais primitivo. Muitos cientistas acreditam que, e defendem essa ideia, né, de que as bactérias são os primeiros habitantes do planeta. Então vamos analisar este gráfico aqui, ó, que representa a árvore filogenética, né? A árvore de características genéticas dos seres vivos. Então nós temos aqui, ó, esse pequeno, vamos pegar aqui pelo tronco principal, né? Onde que essa árvore começa? Essa árvore começa aqui, ó. Este é o ponto inicial dessa árvore, ou seja, a raiz, se fosse para colocar a raiz, estaria aqui embaixo, não é isso? Então, seguindo aqui, ó, nós tivemos uma ramificação para o lado esquerdo e uma para o lado direito. Então, vou colocar aqui direito, lado esquerdo, para a gente se orientar melhor. Seguindo, se você analisar aqui, ó, o primeiro ponto, o primeiro nó dessa árvore, o primeiro galho dessa árvore principal, ele deu origem às chamadas arqueabactérias ou domínio arquea, as bactérias mais antigas do planeta. Aqui também a gente tem um pouquinho, ó, um pedacinho aqui, Aquiles não, Aquilex. Então, os primeiros seres vivos são os chamados arqueas ou arqueobactérias. Essas bactérias são bactérias de difícil estudo, ou seja, são menos estudadas, digamos assim. Por quê? Porque essas bactérias elas vivem em condições extremas, em locais de difícil acesso. Por mais que o ser humano consiga enviar um equipamento ou até mesmo ir até o local, permanecer lá é difícil. Por quê? Essas bactérias vivem em locais de altas concentrações de sal, em altas concentrações de calor, temperaturas elevadas, por exemplo, em locais de atividade vulcânica, em vulcões, em locais onde tem fontes termais, que é água quente, muito quente. Então, o ser humano permanecer nesse ambiente para estudar as bactérias é difícil. Às vezes coleta e leva para o laboratório, mas lá no laboratório, muitas das vezes, não é a mesma coisa que no ambiente natural. Por mais que ele reproduza as condições, mas não serão idênticas. O ambiente natural ele tem uma série de influências no clima, na temperatura. Por mais que o laboratório consiga aproximar, ainda não vai ser igual, ok? Então, em resumo, é isso. As arqueobactérias são as bactérias mais antigas, mais primitivas, vivem em condições extremas de difícil acesso, como, por exemplo, locais com muito sal também. Um exemplo, o Mar Morto, né? Altas concentrações de sal. Então, existem bactérias primitivas vivendo ali ainda. Então, depois desse domínio arquea, nós temos aqui, para o lado esquerdo, nós temos o desenvolvimento de outros grupos de bactérias, que são as bactérias atuais ou eubactérias, bactérias verdadeiras, que são as bactérias que nós conhecemos aí
principalmente no nosso dia a dia, que causam doenças como infecções intestinais, contaminação na boca, cárie, por exemplo, né, que contamina aí os dentes, bactérias que causam doenças na pele, infecções, né, as chamadas dermatites e por aí vai. Bactérias que deterioram os alimentos, quando a gente deixa aí um alimento fora da refrigeração, fora da geladeira, o arroz, o feijão, os alimentos de forma geral, né? Então, aqui nessa parte das bactérias estão aquelas que nós convivemos mais no dia a dia nosso. E do outro lado aqui, eucária, é o reino dos eucariontes. Então aqui, ó, nós temos os procariontes. Opa! Então aqui nós temos os chamados procariontes. E aqui nós temos os eucariontes, os seres mais evoluídos. Quem são eles? Aí nós temos aqui no topo, olha só. Porque se a gente seguir do lado direito aqui, ó, subindo aqui nesse galho da árvore, nós vamos encontrar aqui, ó, os diplomatida, os microsporida, tricomonida. Aqui nós vamos encontrar os protozoários, os fungos, os protozoários e algas. Aí vem aqui os flagelados, os ciliados, que são protozoários ainda, né? Aqui os microsporida, nós vamos encontrar aqui fungos. Depois nós vamos encontrar plantas, aliás, desculpa, fungos aqui em cima, né? Aqui são protozoários, ó, exemplo de protozoários. Fungos não, fungos está cá em cima. Protozoários, plantas, fungos e os animais são os seres mais evoluídos aí que nós encontramos. Então esse aqui, o reino dos eucariontes, beleza? Então procariontes e eucariontes. Bora então, seguindo aí o nosso estudo. Aqui vem a descrição, né, a respeito das bactérias, as bactérias verdadeiras. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esta imagem, onde nós temos diversos tipos de bactérias e elas são classificadas de acordo com os formatos do corpo. Então, como é que um técnico de laboratório, um cientista, como é que ele identifica que tipo de bactéria está causando aquela contaminação? Vamos supor, eu peguei um alimento, comprei lá um churrasquinho lá na rua. Aquele churrasquinho está contaminado por uma bactéria. Como que eu vou saber que doença aquela bactéria causa? Então a gente pega uma amostra daquela carne do churrasquinho, leva para o laboratório, faz um meio de cultura, que é um ambiente ali com nutrientes para aquela bactéria se desenvolver. Aí a gente pega, por exemplo, vou usar o exemplo celular aqui, né? Vamos supor que aqui a carne de churrasquinho, eu pego lá uma espécie de cotonete, passo na carne e vou lá no meio de cultura, né? Vou usar esse outro objeto aqui para representar. Aqui vamos supor que é rico em nutrientes. Eu passo esse bastãozinho sujo de bactéria aqui e coloco lá numa estufa e deixo lá por algum tempo, geralmente 36 horas, para aquela bactéria desenvolver. Aí, quando ela desenvolve, o técnico de laboratório vai analisar e vai verificar qual que é o formato dela. De acordo com o formato que ela desenvolveu, né, a colônia ali, ele vai saber qual tipo de doença e vai saber qual tipo de bactéria e automaticamente o tipo de doença que ela causa, ok? Então a gente tem, olha, as bactérias que têm o formato de coco, arredondada, aí tem o diplococo, ela só cresce assim, ó, de 2 em 2. Ou Staphylococcus, muito encontrado em fezes também, ó, de animais. Ela cresce em forma de cacho de uva. Essa tétrade, de 4 em 4. Sarcinas, forma em blocos. Outro formato de bastão, como por exemplo aí, ó, Streptobacillus. Este formato de bastão refere-se a uma espécie de bactéria. Tem, por exemplo, diversas doenças aí, né, causadas por esse tipo de bactéria, por esse formato de bactéria. Bactérias com flagelo, esporos, vibrião, né, aqui um exemplo causa cólera, que é em formato de vírgula, formato do corpo, lembra uma vírgula. Espirilo, aqui não está de forma muito específica, mas esse formato deixa eu recusar a chamada aqui, né? Esse formato de espirilo é um formato de
em formato de espiral, né? É um tipo de bactéria que tem o formato de espiral e também responsável por causar doenças. Espiroquetas, aqui também, ó, outro formato, ok? Aqui mais espiral do que o espirilo, né? Então, beleza, aí são os formatos de bactérias. Vamos seguir agora para a estrutura da bactéria. Então, a bactéria, ela tem o que em sua estrutura? Basicamente, uma bactéria ela é formada por uma cápsula de proteínas. Dentro dessa cápsula, ou em volta dela, o que existe na verdade? Ó, de principal, a membrana plasmática, que para controlar a entrada e saída de substâncias, né, ao entorno dessa célula. Um DNA, que é um material genético muito importante. Algumas têm flagelo. E a parede celular, que é a sua estrutura de proteção e resistência. Quando a gente está com alguma infecção na garganta e a gente toma um antibiótico, o antibiótico ele tem a função de destruir essa parede celular, que é a proteção da bactéria, e assim matar ela, ok? Então, as estruturas principais: membranas, DNA, proteínas, algo também importante, não está escrito aqui, mas são os ribossomos, que são os ingredientes necessários para fabricar proteínas aí para essas bactérias, ok? Então, bora lá, seguindo aí o conteúdo. Aqui mais um pouquinho sobre a estrutura, né? Eu não vou detalhar muito isso aqui. Vamos agora para a nossa atividade. Depois de um breve comentário aí da matéria, vamos para a nossa atividade. Questão de número 1. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova. As bactérias não têm núcleo, não têm DNA. Você concorda com o estudante? Justifique sua resposta. Bom, analisando a estrutura das bactérias, veja bem, olha, as bactérias não têm núcleo. Esta informação aqui, ó, ok. Então você vai colocar na sua resposta. Realmente, eu concordo com o estudante que as bactérias não têm núcleo. Mas elas têm DNA. Então aqui, ó, elas têm o DNA. Então aqui nós não temos como concordar completamente com o estudante. Por quê? Porque as bactérias realmente não têm núcleo, aqui está certo, mas elas têm DNA. Então essa é a parte aqui que o estudante errou quando falou na sua resposta, ok? Então na hora de justificar você vai explicar isso. Você não concorda completamente com ele e vai explicar por que não concorda, beleza? Questão de número 2. Descreva a organização básica de uma célula procariótica, faça um desenho esquemático, identificando as suas partes principais. Então, vou fazer aqui número 2, nesse espaço aqui embaixo. Então, veja bem, uma bactéria, ela tem uma estrutura de proteção. Aqui nas bordas nós vamos encontrar, vamos colocar aqui, membrana plasmática, vamos alterar a cor aqui. Aí, ao entorno dessa membrana plasmática, né, ou seja, na parte de fora, ao entorno, vou fazer aqui só para representar, nós temos a parede celular. Eu vou representar aqui o principal de uma bactéria, tá? Vamos ver mais o que aqui. Internamente existe aqui o chamado DNA. Então aqui, ó, DNA em verde. Uma outra estrutura importante que eu tinha falado anteriormente são os ribossomos, que é essencial para produzir a proteína. Então, basicamente, faltou um outro detalhe aqui. Essa parte aqui vazia aqui, ó, é o citoplasma. Citoplasma é onde estão as estruturas. Aí, algumas espécies de bactérias vão conter ainda flagelos, que é aquela cauda, né? E outras vão ter cílios, como se fossem pequenos pelos, igual aquela bactéria que está representada na imagem aqui da matéria, ok? Então, o que eu representei aqui é o principal de uma bactéria. Ainda faltam estruturas? Faltam, mas nem todas as bactérias têm flagelo, nem todas têm aqueles cílios em volta.
Então eu não vou colocar aqui por isso. Eu coloquei só o que é comum a todas as bactérias, beleza? Então vamos seguir aí. Questão de número 3. Eu estou indo rápido, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso. Qualquer coisa você pausa aí ou volta novamente, tá? Questão 3. Pesquise em outras fontes e responda. Considerando os grandes grupos de organismos vivos do planeta, bactérias, protistas, fungos, animais e plantas, em quais deles existem seres clorofilados e fotossintetizantes? Em quais deles? Bom, além, né, das bactérias, que existem aquelas bactérias que são produtoras, elas contêm clorofila, pigmento verde, são então produtoras. Aí os protistas, nós vamos encontrar aqui as algas. Então aqui a gente tem, ó, algas, tá? Que são seres clorofilados, produzem, né? Realizam fotossíntese, os maiores produtores de oxigênio. Aqui, né, nós temos, como eu falei para vocês, não precisa escrever, né? Mas são bactérias mesmo. Os fungos não têm, os animais não têm, e as plantas também nós vamos encontrar ali a produção de realização de fotossíntese devido à presença de clorofila, beleza? Então, respondida aí a questão de número 3, agora a questão de número 4. A questão de número 4 fala sobre as cianobactérias, né? Aí, aqui, ó, pergunta, né? A respeito desse organismo, é correto afirmar que as cianobactérias são as antigas algas azuis, são as bactérias que são capazes de fazer fotossíntese, ok? Então vamos lá. Letra A. Elas são procariontes? Procariontes são seres primitivos, então elas são procariontes. Aqui, ok. E quimiosintetizantes? Não, elas não são quimiosintetizantes. E não. Elas são procariontes? Sim, ok. São fotossintetizantes? Sim, elas são produtoras. Então a resposta aqui é letra B, do número 4. Ok? Vamos lá. Seguindo aí, questão de número 5. Sobre a classificação das bactérias, marque a alternativa incorreta. Bactérias esféricas agrupadas em uma espécie de cubo recebem a denominação de sarcina. Ok, nós vimos lá, né? Que tá certo. Nós temos que procurar aqui a incorreta, ó. Cocobacilos são bactérias que apresentam uma forma de transição entre cocos e bacilos. Tá ok, tá certo. Vibrião é uma bactéria que apresenta formato que lembra uma vírgula. Sim, né? Mostrei para vocês lá. Bactérias gram-negativas apresentam parede celular de grande complexidade. Bom, isso aqui nós não comentamos, apesar de estar lá na matéria. Se voltar um pouquinho atrás, você vai encontrar. Mas eu não comentei sobre isso. Então vamos lá. O que quer dizer gram-negativas? As bactérias, inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar essa questão aqui, ela está errada, aliás, desculpa, ela está certa, né? Bactérias gram-negativas apresentam uma parede celular de grande complexidade. Ok. Letra E. Quanto à morfologia, as bactérias podem ser classificadas em gram-positivas e gram-negativas. Então é essa daqui que é a questão errada. Ó. Por que é essa daqui? Quanto à morfologia, as bactérias, quando elas são classificadas em gram-positivas e gram-negativas, são em relação à absorção de um pigmento roxo, que é utilizado para a coloração das bactérias. Então não é morfológica, é em relação à coloração, tá? Então a resposta é essa. Aí eu vou explicar agora o que é gram-positiva e gram-negativa aqui, ó. Beleza? Quem já responde essa aqui de uma vez. Então vamos lá. Bom, a bactéria gram-positiva e gram-negativa. A bactéria gram-positiva, ela possui a parede celular dela, a estrutura que está em volta da bactéria, chamada de parede celular, que é a proteção, ela é uma parede celular mais espessa, mais grossa. Com isso, devido a essa parede celular ela ser mais grossa, mais espessa, primeiro deixa eu falar para vocês o que é gram. Um determinado cientista, ele criou uma substância
que quando colocada em local onde tem bactérias, algumas absorvem essa substância. Essa substância, ela é de cor roxa. Então, devido a esse método ser inventado por um determinado cientista, ele deu o nome de coloração de Gram. Então, quando essa substância roxa é utilizada, a bactéria absorve essa substância roxa. A parede celular dela, que é em volta aqui, ó, fica roxa. Então, quando a gente olha no microscópio, a gente consegue ver essas bactérias de forma bem nítida. Só que não são todas as bactérias que ficam com essa cor roxa. Não são todas. Quais são as bactérias que ficam com a cor roxa? Só aquelas que têm a parede celular, olha, a parede celular mais espessa, mais grossa. Toda bactéria que tem a parede celular mais grossa absorve muito pigmento roxo e ela fica roxa. Aí é possível, roxa ou violeta, aí no microscópio a gente consegue ver essas bactérias. Então, todas que conseguem fazer esse processo aí, nós chamamos de bactérias gram-positiva. Positiva por quê? Porque absorve o pigmento roxo, ok? E as bactérias gram-negativas, elas têm a parede celular, as bactérias gram-negativas, elas têm a parede celular mais fina. Essa parede celular ela é fininha. Então, não absorve tanto pigmento quanto a outra. Então, na verdade, não consegue absorver pigmento suficiente para mostrar isso na cor. Então, a parede celular dela é mais fina. Parede fina. Devido à parede ser fina, então não consegue absorver pigmento suficiente para deixar aquela cor roxa. Então, com isso, essas bactérias são chamadas de gram-negativas. Negativas porque não absorvem o pigmento. Qual que é a importância de tudo isso? Parede grossa, absorve pigmento, a cor da bactéria fica roxa. Parede fina, não absorve pigmento, eu não consigo ver essa bactéria direito. Qual que é a importância disso? Todas as bactérias que são gram-negativas, a maioria delas são bactérias causadoras de doenças. Então a gente consegue, por exemplo, num grupo de bactérias, a gente consegue fazer essa separação de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, ok? Dá para facilitar o estudo, o conhecimento e a identificação dessas bactérias, beleza? Então com isso aí nós finalizamos, né, a primeira semana com o estudo aí das bactérias, beleza, pessoal? Bom, até mais, até o próximo vídeo aí, semana 2, continuando esse estudo aí. Até mais!